Amém? Profeta menor Amós. Se você tiver dificuldade, vai lá no índice, veja o número da página. Não é? Amós fica depois de Joel, quase chegando no final da Bíblia, volta uns 3 livros, talvez, você chega lá. Aí fica fácil, né, irmãos? Mas vai lá, eu espero você, porque eu sei que esses livros assim, às vezes a gente nunca nem leu. Mas esse ano, em nome de Jesus, no nosso plano de leitura bíblica, nós chegaremos em Amós, amém? Amós, profeta menor Amós, amém? Acharam aí? Amós capítulo 9, verso 11 até o 15 diz assim: Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas, e voltarão a morar nelas, plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra, nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Amém? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: a restauração em Cristo atrai as bênçãos e a proteção de Deus. Amém? A restauração, quando somos restaurados em Cristo, isso atrai sobre nós toda sorte de bênção, isso atrai sobre nós a proteção de Deus. Ok? Então você não precisa ter medo de nada. Amém? Só para falar um pouquinho de Amós, que às vezes nós pecamos, né, irmãos? Nós ficamos sempre falando de Isaías, Jeremias, não é? Malaquias, mas o profeta Amós, ele tem algumas curiosidades. Amós, esse profeta, esse homem nasceu numa pequena cidade, um vilarejo chamado Tecoa, ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém, a 10 quilômetros, de que cidade, meu Deus? De Belém, e mais ou menos 20 quilômetros de Belém. Agora, algumas coisas interessantes sobre esse profeta. Esse profeta não era um nobre, não era um profeta que veio de uma família nobre, como Isaías, por exemplo. Isaías tinha parentesco com o rei da sua época. Ele não era discípulo de profeta, ou seja, ele não participava, porque no Velho Testamento existia uma escola de profetas. Então existia uma escola, você vê lá em Samuel provavelmente foi o fundador dessa escola de profetas, onde se treinava pessoas que tinham chamado profético, e enfim, eles eram acompanhados por um profeta experiente. Amós também não participou disso. Amós era pastor de pequenos rebanhos e cuidador de figueiras bravas. Amós era um pastor de ovelha, de boi, enfim, ele vivia, vamos dizer assim, no campo. Agora, uma coisa interessante, que mesmo sendo alguém que vivia no campo, a maioria dos estudiosos, que não é o meu caso, chegam num consenso que provavelmente ele não era alguém iletrado. Amém? Ele não era alguém que não sabia ler, escrever, não tem como, por causa da oratória de Amós, por causa da cosmologia. Amós falava de coisas da história de Israel, ele conhecia muito bem os fundamentos, e falava de coisas futuras, falava do universo, falava da criação de Deus. Então, não tinha como também ele ser apenas uma pessoa, um lavrador, um camponês, que não teve acesso a algum tipo de instrução.
Esse era Amós, amém? E ainda que ele pertencesse ao reino, vamos dizer assim, resumidamente, do sul, que era Judá, Amós foi levantado para profetizar ao reino do norte. Lembra? Depois que Salomão morre, as 12 tribos se racham, então cria-se 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era composto por 9 tribos, onde ficou chamado de Israel e a capital Samaria. O reino do sul era composto de 3 tribos, que na verdade a tribo mor ali, a maior, era Judá, e tinha um pouquinho de Benjamim e de Rubem, se não me falha a memória. E era composto onde ficou conhecido como Judá e a capital Jerusalém. Daí começa o tal do judeu, não é? A lei judaica. Por quê? Porque chegou um tempo onde Deus disse assim: não reconheço mais Samaria, ou seja, o reino do norte, como o meu povo. E aí só era reconhecido como povo de Deus o reino do sul, que era Judá. Por isso Davi era da tribo de Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá, e assim vamos caminhando. Então, isso é apenas algumas curiosidades aí. Agora, o livro do profeta Amós, ele fala muito sobre o juízo de Deus às nações. Fala muito sobre juízo. E nós vivemos um tempo onde esse juízo está cada vez mais perto. Só que é interessante que esse capítulo 9, que nós citamos o verso 15 em diante, do 1 ao 10, ele fala sobre a destruição de Israel por causa do pecado. Ele diz que não há onde se esconder. Quando você lê do 1 ao 10, ele começa, não tem onde você se esconder. Ó povo de Israel, vocês não têm onde se esconder. Se esconder lá no céu, eu te acho. Se esconder nas profundezas dos montes, eu te acho. Enfim, quando o juízo de Deus vem, não há onde se esconder e não há para onde correr. Por isso que é bom estarmos prontos e preparados para esse dia. Agora, é interessante, irmãos, que o pecado é o agente de Satanás responsável de tentar nos destruir. Pecado, quando pecamos. Agora, Jesus Cristo é o agente de Deus para nos restaurar, para nos abençoar e para nos dar segurança. Amém? Por isso que levantaria a tenda caída de Davi. Então, pelo pecado, né, por um homem o pecado entrou, mas por um homem o pecado foi destruído, o pecado saiu, e todos nós em Cristo somos redimidos, somos restaurados, ok? Agora, irmãos, o que nós lemos aí, do verso 11 ao 15 de Amós 9, não é? É interessante, porque talvez você diga assim: mas isso aí era algo específico para Israel. Afinal, pastor, nós vivemos na graça. Você está falando do tempo da lei. Atos, capítulo 15, verso 16. Deixa teu dedinho aí, Amós, para você não se perder na hora de voltar. E vai lá em Atos, capítulo 15, verso 16. Você verá, no Novo Testamento, a mesma promessa sendo feita. Atos, capítulo 15, acharam aí? Verso 16, diz assim: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Amém? Então, irmãos, Paulo vai a Jerusalém para o famoso concílio, onde havia uma briga ferrenha, porque alguns diziam, ou sua maioria, diziam que você tinha que receber Jesus
tinha que ser circuncidado, tinha que cumprir a lei, senão você não poderia ser salvo. E Paulo dizia: não, em Cristo a circuncisão é no coração. Em Cristo, nem lua nova, nem dia de sábado, nada disso importa. E aí vai para o concílio, e lá estava Pedro, estava Tiago, meu irmão de Jesus, e no meio daquela coisa toda, Tiago se levanta, traz essa palavra, e a partir dali faz-se uma carta, e essa carta coloca quais são as normas para aqueles que não são judeus, que eles teriam que praticar, e assim ser povo de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, em Cristo, a restauração, e através da restauração, vem a bênção e a proteção de Deus para o seu povo, porque em Cristo não há grego, não há judeu, não há gentio, em Cristo há um povo lavado e remido no sangue dele, e um dia esse povo estará no mesmo lugar, morando no mesmo paraíso. Amém? Agora, irmãos, entenda uma coisa: não é possível viver essas promessas da restauração, da bênção e da proteção de forma separada. Essas promessas, essa promessa de Deus para nós, ela é como uma engrenagem, amém? É como uma engrenagem, um jogo de catracas. Então existem dentes, e se um desses dentes quebrar, o negócio não funciona direito. Por isso que às vezes você mas eu estou indo para a igreja, mas na minha vida financeira está tudo bem, mas na minha vida sentimental o negócio está afundando. Você não consegue viver, talvez nem crer que em Cristo, na plenitude de Cristo, há salvação na sua vida financeira, nos seus sentimentos, há salvação na sua família, na sua casa, enfim, há uma salvação por completo, sozo. Por quê? Porque a restauração, a bênção e a proteção de Deus é uma engrenagem. E não tem como, irmãos, elas têm que funcionar simultaneamente. E olha que coisa interessante. No verso 11 de Amós 9, fala sobre a restauração da tenda caída de Davi. E o conserto dos muros. Muro significa proteção. A tenda de Davi era quando Davi faz uma tenda, leva a arca da aliança até essa tenda, e ali Davi quebra todos os protocolos que existiam da lei mosaica. Por quê? Porque ninguém podia tocar na arca, mas a tenda ficava aberta, então todo mundo poderia ficar em volta da tenda adorando o Senhor. Então hoje, essa arca somos nós, amém? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Então, primeiro dente dessa engrenagem nós chamamos de restauração. Porque não tem como você fazer parte de Cristo se você não se reconciliar com Ele, se você não estiver disposto a ser restaurado por Ele, se você ainda não o conhece, você precisa recebê-lo na sua vida. Se você está afastado, você precisa voltar e se reconciliar. Se você diz que não está afastado, mas é só santo dentro da igreja e lá fora é pior que o diabo, você precisa se reconciliar também, para que você possa fazer parte dessa restauração. Não adianta, irmãos, não adianta você partir para o lado, eu vou ganhar dinheiro. Se a sua vida não estiver restaurada, esse dinheiro será maldição na sua vida. Primeiro passo é se reconciliar com Cristo, em Cristo com Deus, porque quando eu me reconcilio com Deus através de Cristo, eu me torno filho de Deus, e Deus se torna o meu Pai, amém? E o Espírito de Deus diz ao meu espírito que nós somos os seus filhos. Restauração. E olha que coisa engraçada, deixa teu dedinho aí, vai lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Abre aí comigo rapidamente. Diz assim:
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Amém? Irmãos, Cristo é o enviado de Deus para restaurar as nossas vidas. E quando nós nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo, nós tornamos uma nova criatura, ou seja, as coisas velhas se passaram. Não importa o que... Irmãos, aprende uma coisa. As pessoas sempre irão olhar para você e enxergar aquilo que você era. Esse é o teu espinho na carne. Essa é a colheita da semeadura que você fez. Mas você precisa estar em Cristo, reconciliado nele, para entender que aquilo que passou, passou, e o que importa é o que eu estou disposto a viver de hoje para frente. Porque se olharmos para o pecado, já estamos todos fritos, literalmente. Então, o primeiro passo é você entender que quando há restauração, você não está mais preso às coisas do passado. As ligaduras do passado, aquilo que prende a sua vida, precisam ser rompidas pela espada do Espírito. Você precisa, se você não crer nisso, você pode andar na igreja a sua vida inteira e nunca ter certeza da sua salvação. Nunca ter certeza. Porque, irmãos, quantas coisas ruins já fizemos, quantas coisas ruins, talvez você conheça homens e mulheres de Deus hoje tremendos, já fizeram em sua vida. Mas eu preciso me restaurar em Cristo, entender que o passado ficou no passado e viver o meu hoje como se fosse o último dia, porque eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Entenda uma coisa, irmãos, é interessante o versículo 19 que diz que não levando em conta os pecados dos homens. Por quê, irmãos? Até Cristo foi julgado do ponto de vista humano. Então, do ponto de vista humano, as pessoas não enxergarão, lembra aquela ilustração? A parede pode estar branquinha, você só vê aquele pontinho preto na parede. Então, do ponto de vista humano, estávamos perdidos. E no caso daquele povo de Coríntios, piorou, porque o povo grego, o povo romano, o berço de tudo que não presta estava ali. De tudo que não presta, que você talvez nem imagine que se fazia, os romanos, os gregos faziam. Então, irmãos, você acha esquisito hoje que estão querendo aprovar, já tem país aí que já aprovou, né? Que a pessoa pode casar com um animal. Se o cara se apaixonou pela cabra, ele vai lá e casa com a cabra. Vai no cartório e assina o papel. Não sei como é que a cabra assina, mas ele assina. Essas coisas sempre existiram. Então, aquele povo de Coríntios, imagine uma prostituta cultual, um prostituto cultual, na cidade de Coríntios, na cidade de Efésios. Imagina, aquela pessoa ouve uma pregação de Paulo, de Pedro, seja lá de quem for, se converte. Agora imagina ela andando na rua. Quantas coisas não sofriam. Então você precisa entender que as coisas velhas se passaram. E você precisa firmar os seus pés em Cristo e entender que em Cristo houve uma restauração. O vaso foi quebrado e foi feito um vaso novo. Amém? Irmãos, Joel 2,25, o profeta diz que restituirei os anos que foram consumidos. E Pedro cita Joel lá em Atos,
Por quê? Porque agora, restaurados em Cristo, o Senhor vem e começa a nos restituir. Não quer dizer que você não terá problemas e lutas e provações, mas a restituição vem, porque a restituição faz parte da restauração. Quando o filho pródigo volta e se humilha e reconhece os seus erros, o pai, e ele se reconcilia com Deus e com o seu pai ali, não é? É restaurado a vida dele. Por quê? Porque o pai dele restituiu, mandou colocar um anel no seu dedo de autoridade. Então ele foi restituído. Agora entenda, irmãos, não há restauração sem arrependimento. E qual é o engano que nós cometemos? Arrependimento não é você dizer, ai, eu pisei na bola. É você não pisar mais na bola. Arrependimento não é você tentar justificar o seu erro. Ó, eu estou arrependido, viu? Mas é porque, sabe, quando o filho pródigo voltou, ele podia falar assim para o pai dele, ó pai, eu estou arrependido, o senhor me perdoa, mas o senhor sabe, né, eu precisava conhecer o mundo, eu precisava fumar um baseado, eu precisava, o senhor sabe, a carne, né, ai, foi meu amigo lá, o Joãozinho, ele falou e eu acabei. Arrependimento é reconhecer o seu erro e não culpar ninguém por ele. Quando Davi é confrontado por Natã, ele não disse para Natã, ai Natã, sabe o que é? Que ela era muito bonita e eu não resisti. Ele caiu no chão e disse, pequei, somente contra ti, pai, pequei. E Deus perdoa Davi. Não anula os atos, a consequência do que ele fez, ele teve que pagar. Mas ele não morreu, porque Davi teria que ser morto na pedrada segundo a lei. Para você ver que Deus está acima da lei. Misericórdia é muito além da lei. Pela lei, Davizinho, neca de Catibiribas. Esses dias eu estava vendo o documentário lá da Flor de Lis, né? E todo mundo, como é que pode? Aí eu falei assim para minha esposa, rapaz, e Davi não fez pior do que ela, não? Irmãos, nós não estamos prontos, nós não sabemos ainda o que é o Evangelho de Cristo. Porque se você olhar para a Bíblia, tem gente pior que Flor de Lis. E Davi ainda ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas que coração é esse? Como nós somos rápidos no julgamento, né, irmãos? Eu não estou dizendo, ela tem que pagar pelo que ela fez, se é que ela fez, que eu não sei, eu não estava lá. Mas eu acho engraçado, a gente se espanta, meu Deus, você olha para a Bíblia, está repleto de casos como o de Flor de Lis. O de Davi foi pior, porque ele não matou a mulher dele, ele mandou matar o marido da mulher que ele estava interessado. Ele na história, Davi era o amante, ele não era o marido. Então, irmãos, você precisa entender que arrependimento é você reconhecer o que você é. Não é você ficar achando que justificando, tentando justificar como se você não fosse a parte que errou. Você está redondamente enganado, você ainda não entendeu o que é arrependimento. Mas enfim, restituição faz parte da restauração. E quando nós buscamos o reino de Deus, quando restauramos as nossas vidas em Cristo, aí nós podemos chegar no próximo dente da engrenagem. Amém? Se você não passar pelo processo de restauração, você terá problemas. Não adianta, quando a correia dentada do Fusca quebrava, a gente amarrava uma corda, não era assim? E funcionava. Mas aquilo era provisório. Você tinha que colocar uma correia lá.
Então não adianta você, às vezes vem à igreja e começa a ser abençoado, porque o próximo dente da engrenagem é ser abençoado por Deus. Mas se você não foi restaurado, ou seja, se o seu caráter não foi tratado, você fatalmente se perderá. Irá se perder dentro da igreja. Porque um caráter transformado faz com que você seja reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus. Um caráter não transformado faz com que você seja conhecido como um homem ou uma mulher que Deus usa. E Deus usou até a mula. Então não fica aí cheinho porque Deus te usou, não. Cuidado. É melhor que Deus nunca te use, mas você se arrepende e tem um caráter transformado. Porque um caráter transformado em Cristo é sinônimo de salvação eterna. Nós ficamos muito focados no dom, ficamos muito focados na bênção. Irmãos, que eu conheço de gente que tem dinheiro e tem sérios problemas emocionais, você não tem noção. Bom, o segundo dente, abençoar. Verso 13 de Amós 9 diz assim: virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Aí Jesus vem lá em Mateus 6,33 e diz assim: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhe serão acrescentadas: o que comer, o que beber, o que vestir. Ou seja, para que eu viva a bênção de Deus, eu preciso estar restaurado em Cristo Jesus. E olha que coisa interessante, irmãos. Se buscarmos restaurar as nossas vidas, se buscarmos a reconciliação com Deus através de Jesus, Ele nos abençoará de todas as formas. Vai lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 9, deixa teu dedinho aí em Amós, amém? Deuteronômio 30, verso 9, olha que coisa interessante, irmãos. Moisés realmente era um grande profeta, não era só um líder, era um grande profeta de Deus. Deuteronômio 30, verso 9, acharam aí? Vamos ler primeiro o versículo 1, amém? Eu não sei como é que está na sua versão, na minha está assim: no futuro, quando, irmãos? No futuro. Lembra, Moisés está lá, pelo menos 3.000 anos atrás aí ou mais. E ele disse: no futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas essas instruções a sério. Agora vai comigo no verso 9. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo o que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará à terra a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês, se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos nesse livro da lei, e se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Irmãos, tudo o que você fizer prosperará, se você obedecer à palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Cada vez mais as pessoas, nós cristãos, estamos atrás de campanha, estamos atrás de homens e mulheres que revelam. Porque não é que nós não lemos, nós não cremos no que está escrito. Porque aqui onde nós lemos é muito claro: se vocês obedecerem à palavra,
vocês terão muitos filhos, não vai faltar nada. Então, o que é que eu preciso para ser abençoado? Primeiro, restauração em Cristo Jesus. Segundo, obedecer. Ah, é difícil? Não é não. Ele diz no versículo 11 aí, que não é difícil. Não é difícil, irmãos. E tudo o que você fizer prosperará. Agora, só depende de nós. Deus não está nos pedindo nada impossível. Ele está pedindo apenas uma coisa: que guardemos a sua palavra em nossos corações. Simples assim. Do que se queixa o homem, a não ser dos pecados que comete? De onde vem, Tiago diz, de onde vêm as guerras que travamos em nossos interiores? Não vem da inveja, não vem dos pensamentos, não vem dessas coisas humanas? Então, irmãos, o nosso problema hoje, e aí nós ficamos correndo atrás dessas coisas, entenda, Deus pode usar pessoas, Ele usa, mas é Ele. E o que eu mais me assusto, irmãos, é que diz Salomão que quanto maior é o conhecimento, maior o enfado, e é verdade. Às vezes é melhor você não conhecer nada. Uma coisa que me assusta é que você vai estudar a história de Abraão. Deus não falava toda hora com Abraão. Tem um espaço de tempo de quase 13 anos que Deus falou e depois falou de novo. Hoje parece que é revelação de máquina fotográfica, é assim, ó. Se tiver 500 pessoas na igreja, a pessoa revela para cada um. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a cada 10 acerta um. Todo mundo fala do um que acertou, não fala dos 9 que se desviou por causa de uma palavra de profecia. Isso é perigoso, irmãos. Nós devemos ter muito temor quando abrimos a nossa boca e falamos, assim diz o Senhor. Porque se eu estou dizendo que assim diz o Senhor e não acontecer, eu também tenho que entender que a palavra diz que eu tinha que ser morto na pedrada. Que se o profeta falasse e não acontecesse, ele tinha que morrer na pedrada. Aí eu pergunto, quantos profetas você já viu morrer hoje na pedrada? Existe um profeta que eu admiro, respeito muito, chamado Cliff Bell, um americano. Cliff Bell, eu fiz um tempo de ministração com ele. Ele deu 2 dias de curso para nós sobre profético. Cliff Bell, ele tem um gravadorzinho. Então, quando ele vai profetizar para alguém, ele liga o gravador. Porque não é de Deus, não é profeta de Deus. Ele liga o gravador e ele fala ali com a pessoa e grava. E depois ele manda para a pessoa o que ele falou, e ele guarda uma cópia com ele. E aí, enquanto aquilo não acontece, ele não deleta aquela cópia. Então, no dia que acontecer, a pessoa manda para ele a mensagem, olha, o que o Senhor falou se cumpriu. Por que ele faz isso? Por 2 motivos. Primeiro, para ele ter uma cópia do que ele falou, e segundo, ele ter uma testemunha, que é o gravador. Por quê? Porque às vezes também o profeta fala algo e você entende segundo o seu coraçãozinho inflamado e acha que é uma coisa e não foi aquilo que ele falou. Então, irmãos, cuidado com algumas coisas. Porque se nós obedecermos a palavra de Deus, pode ter certeza que nós seremos abençoados. A palavra diz que em Cristo toda sorte de bênção foi liberada. Então, irmãos, quanto mais nós nos tornamos aquele povo, como disse Jesus, bem profetizou Isaías, esse povo me honra com os lábios, o seu coração está longe de mim. Quanto mais longe do Senhor, mesmo estando dentro de uma igreja, mais somos suscetíveis a coisas humanas, a técnicas humanas, para atrair pessoas. Irmãos, toma cuidado. Porque a bênção de Deus
Só depende de nós nos arrependermos, restaurarmos a nossa vida em Cristo e obedecer a sua palavra. Moisés disse: no futuro, quando vocês experimentarem as bênçãos e as maldições, presta atenção, obedece à lei, obedece à palavra. Então, irmãos, é automático, restauração, bênção, amém? Quando buscamos a restauração de Deus, somos abençoados, e quando somos abençoados, chegamos ao último dente da engrenagem, que é segurança. Quem não quer ter segurança, né, irmãos? Quem não quer ter essa certeza, assim, não importa, porque todo mundo fala assim: não, irmãos, a nossa economia é do reino, sim ou não? Nossa economia não é dessa terra, não se preocupa, não importa os rumores de crise, mas eu te pergunto, quando vem a notícia que a sua firma está para falir, como é que você fica? Então, entre ouvir e praticar, tem um abismo. Porque segurança, irmãos, não é ausência de problemas, mas é ter paz e alegria em saber que o solucionador de problemas está com você e mora em você. O verso 15 aí de Amós, e para nós encerrarmos, que eu já falei muito, o verso 15 de Amós, capítulo 9, Amós diz assim: eu os plantarei firmemente ali em sua própria terra, nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Irmãos, segurança. Deus nos guardará de todo ataque do inimigo. Como é que eu sei disso? Hebreus, vai lá, Hebreus capítulo 13. Esse mês, irmãos, o tema é Fundamentados na Verdade. Então, nós temos que comer Bíblia. Porque se você não for fundamentado, os outros meses você vai ficar meio perdido. Hebreus capítulo 13. Abre aí comigo, verso 6, diz assim: por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Aí Jesus diz assim: não tema aquele que pode te matar, tema aquele que te mata e manda a tua alma para o inferno, que é Deus. Quem me pode fazer os simples mortais? Mas aí eu pergunto: quem é que não tem medo de morrer? Quem me pode fazer os simples mortais? Irmãos, outras versões diz: podemos dizer com confiança, ou ousemos dizer, não é? Aí você olha lá em 1 Pedro 3, para você que está marcando, 1 Pedro 3, verso 13 e 14 em diante, Pedro irá falar que você pode sofrer perseguições por fazer a coisa certa, mas quando isso acontece, esteja em paz, não é? Fique feliz. Por quê? Porque a segurança que vem de Deus não é sinônimo ou ausência de problemas e dificuldades, mas é a certeza que Deus está comigo e que a vontade dEle prevalecerá. É engraçado assim, né, irmãos? Interessante. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de entrar na fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha. E eles falaram: ó rei, nós não vamos nos curvar. Se tiver que vivermos, amém. Se não tiver que vivermos, amém, do mesmo jeito. Era homem de fé, irmãos. Senhor, me dá 1% da fé daqueles 3. Daniel é jogado na cova do leão, mas Deus não livrou Daniel. Deus entrou com Daniel na cova do leão. Então, você precisa entender que a segurança que vem de Deus não é ausência de plano. Deus pode permitir que você passe por situações difíceis, mas Ele está com você.
Se você está restaurado nele, não é? Se você está disposto a se reconciliar com o Senhor e deixar as coisas velhas para trás, você começa agora a caminhar na bênção, na restituição. Você precisa dessa segurança, porque senão você começa, se você cresce financeiramente, por exemplo, você começa a achar que sempre tem alguém querendo te roubar. Se você está andando na rua, você tem medo. Você precisa da segurança de Deus. Você precisa ter essa segurança. E olha que coisa incrível, irmãos. Salmo 91. Salmo conhecido para a maioria de nós, pela maioria. Salmo 91. Davi fala sobre isso, irmãos. Vai lá comigo, Salmo 91. Vamos ler aí alguns versículos desse salmo. Salmo 91. Perdão, irmãos, esse salmo não é de Davi, esse salmo é de Moisés. A gente fala muito de Davi, né? Mas Moisésinho também escrevia. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Aí quando veio a Covid, irmãos, tinha crente até arrumando atestado falso para ser vacinado primeiro. Pasme. Aí o que está escrito aqui? Se tiver que morrer, você morre. Se tiver que viver, você vive. Quem te livra é Deus. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. E aí fica a pergunta, irmãos: do que é que nós temos medo? Do que é que você tem medo? Fale com o Senhor aí, seja sincero. Porque a palavra que diz que você não precisa ter medo de doença mortal, nem de praga, nem de demônio, de nada. Mas eu costumo brincar, mas é verdade, porque eu já vi muito crente diz que é um espiritual, quando vê os irmãozinhos de branco na esquina à noite, corre e atravessa a rua rapidinho. Do que você tem medo? Olha, irmão, o Senhor me revela que tem uma pessoa fazendo macumba para você. Ai, meu Deus, e agora? Irmão, tá uma vergonha. Se macumba pegasse, irmãos, em servo de Deus, já estava todo mundo morto. Ou por acaso a comunhão entre luz e trevas? Ou você acha que os feiticeiros, eles amam a igreja quando abre de frente para o centro dele? Então, irmãos, não é que essas coisas não existem, mas a pergunta é: do que você tem medo? Porque eu só tenho medo quando eu estou dirigindo o meu carro e vejo um comando da polícia, quando eu estou com o documento atrasado ou com a carta vencida. Se minha carta não está vencida e meu documento não está atrasado, eu não tenho medo. Vou passar, bom dia, boa tarde, encosta, sim senhor, documento está aqui, boa viagem. Sim ou não? Então por que eu tenho medo? Por causa do pecadinho de bolso lá escondido. É por isso que nós temos medo. Só que o pecado ficou lá atrás. Porque nós temos que buscar a restauração do Senhor, irmãos. Nós não podemos viver com medo do passado. Nós temos que enfrentar os nossos medos, tendo uma vida reta em Cristo Jesus. Ah, mas é difícil, mas não é impossível.
Irmãos, Jesus Cristo é o agente de Deus para nos restaurar, nos abençoar e nos dar segurança. Em Cristo não há o que temer. Então nós precisamos realmente nos agarrarmos em Cristo, irmãos, para que possamos ter a certeza que não importa o que aconteça conosco, nós estamos guardados pelo Senhor. Porque na época bíblica, não é, nos primeiros séculos, homens e mulheres de Deus foram jogados para os leões, e os leões, não foi como Daniel, Deus não livrou eles foram estraçalhados pelos leões. Isso não fazia deles menor que Daniel. Irmãos, tem países aí, nos dias atuais, que se você recebeu Jesus Cristo na sua vida, e eles descobrirem, você recebe Jesus agora, e daqui 5 minutos você está no paredão para tomar um tiro de fuzil na cabeça. E é engraçado que mesmo sabendo disso, muitos se convertem. Por quê? Porque em Cristo não há mais nada nessa vida que possa me segurar. O viver é Cristo, não é? O morrer é Cristo, tudo é Cristo. Então, irmãos, busque a restauração, seja abençoado e busque a segurança do Altíssimo, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Isso quer dizer que você não pode sofrer um acidente? Não, você pode sofrer, mas Deus está no controle. E se Deus não quiser, também não acontece. Posso falar para você que trabalhava 14, 18 horas por dia e muitas vezes dormi no volante e nunca bati o carro. Muitas vezes. Como eu já disse para alguns aqui, a vez mais marcante foi o dia que eu dormi e dirigi o carro a 140 por hora durante mais de 10 quilômetros. E numa estrada sinuosa. Porque carro da Telefônica tem asa. O combustível não é seu. O carro não é seu. Você, tinha prazo, horário. E já aconteceu de dormir na estrada sinuosa, e quando estava entrando na Anhanguera, alguém bateu em mim e falou assim: acorda, agora você pode dirigir. Mas eu estava sozinho no carro. Então, se Deus quiser te guardar, Ele te guarda, senão você morre dormindo. Você pode não crer, irmãos, mas eu já dormi. E assim, quando abri o olho assim, já estava na traseira de um caminhão, e ao mesmo tempo eu já estava na frente do caminhão. Você pode até duvidar, mas eu vivi tudo isso. Porque era muito puxada a carga horária. Hoje eu vejo as pessoas reclamando demais de trabalho. Porque Deus é a tua segurança. Se Ele quiser, Ele guarda. Se Ele não quiser, Ele não guarda. Mas Ele é a minha segurança. Então eu não preciso ter medo de nada. Eu preciso temer a Deus. Fica em pé no seu lugar. Feche os teus olhos por um minuto. Calma o seu coração. Deixa o Espírito Santo fluir sobre a sua vida. Não é? Do que você precisa? Porque muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção, como diz o ditado. Mas não tem jeito, irmãos. A bênção sem Cristo é só um atenuante da sua condenação. Porque Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E esse que voltou, Jesus disse, esse encontrou salvação. E os outros 9 encontrou o quê? Então você precisa entender que não existe passe de mágica, irmãos. Existem princípios e fundamentos do Senhor. Deus pode acima de tudo? Pode, com certeza.
mas Ele deixou uma palavra, Ele deixou uma direção para nós. E do que você tem medo? O medo é um espírito, o medo paralisa. O medo faz você ficar paralisado ao ponto até de não crescer. Eu já vi pessoas que não foram promovidos nas empresas porque tinha medo da promoção, de aceitar aquela promoção e de repente falhar. Medo, preocupações, não é? Deleita-te no Senhor, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Medo, irmãos. Você que tem medo de não ter filhos, aprenda que Deus é aquele que fecha, mas é aquele que abre a madre. E que se Deus já te disse até quantos filhos você terá, do que você tem medo? Existem pessoas aqui, ou está me ouvindo, não sei, está muito preocupado com a condição financeira de terminar os seus estudos. Nem que Jesus faça o que fez com Pedro, mande você pescar um peixe e da boca dele sair uma moeda de ouro. Deus disse que te daria condições e Ele te dará. Então não tenha medo. Você que caminhou com o Senhor, se caiu, desviou, entrou por caminhos tortuosos, caminhos de lamaçal do pecado, e você está com medo de dizer assim: mas Senhor, eu tenho medo, porque se eu me reconcilio e depois eu caio de novo. Levanta e continua, porque enquanto há vida há esperança. Enquanto há vida há esperança. A última palavra vem da boca de Deus, não vem da boca dos homens. Senhor, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, sonda, Pai, cada coração que está aqui, cada coração que me ouve, Pai, em Cristo Jesus. Tira, Senhor, os medos, Pai. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de instabilidade, sabemos de tudo isso. Mas nós não precisamos apenas falar, precisamos crer que Tu és o nosso Redentor, e que nós não vivemos segundo as coisas deste mundo, mas vivemos segundo a bênção que o Senhor já liberou para nós em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, visita cada um de nós nessa noite. Visita, Senhor. Que essas vidas, Pai, que sentem esses tipos de medo, possa sentir o Teu Espírito queimar em seu coração, Senhor. Que você que está afastado do Senhor, não tenha medo de se reconciliar com Ele. Não tenha medo de se levantar mais uma vez e caminhar. Porque todo o pecado confessado ao Senhor em Cristo Jesus, o Senhor é digno de perdoar. Não tenha medo. Deus está derramando, irmãos, presta bem atenção.
O Espírito Santo em Cristo Jesus está derramando uma unção de fertilidade sobre muitos aqui. Fertilidade não é apenas filhos, mas é o negócio que não dá certo, é o trabalho, a porta de emprego que não abre, é o curso que você não consegue ter êxito, é o casamento que para você já está destruído, é o filho que para você já está perdido. Fertilidade, irmãos, é multiplicação, é vida. E onde o Espírito de Deus se derrama e habita, há vida, porque na água do Espírito há vida. E para uma mulher específica, Deus está abrindo. Deus está abrindo o teu útero. Deus está abrindo o teu útero. Porque a palavra lançada na tua vida, há muito tempo atrás, que disse que você seria seca, que você nunca poderia fazer nada de certo na sua vida. O Senhor cancela essa palavra hoje em nome de Jesus. E a fertilidade virá. E assim como o Senhor falou para Rebeca, que 2 nações brigavam no ventre dela, o Senhor diz que um casal de profetas brigará no teu ventre. Espera. Porque o que o Senhor tem para você está muito além daquilo que você imagina. Por isso, descansa no Senhor. Descansa nele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Santo Espírito de Deus, te dou graças, Senhor, pela tua palavra, Pai. Que essa palavra possa entrar em nossos corações e fazer morada, Pai. Que se entramos aqui enfermos, sairemos daqui curado em nome de Jesus. Se entramos aqui pensativos, sairemos daqui com a nossa mente, Pai, cativa a Ti, Jesus. Se entramos aqui oprimidos, sairemos daqui libertos em Teu nome, Jesus. Mas nós viveremos, Pai, a Tua restauração, a Tua bênção e a Tua segurança, porque nós caminhamos e vivemos não por aquilo que vemos, mas porque cremos que o Senhor morreu naquela cruz, ressuscitou, se ascendeu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Em nome de Jesus, Pai, esta é a minha oração, Pai. Graças te dou por esse tempo. E assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Livra-nos de todo acidente, de todo homem mau. Que as portas de emprego estejam abertas. Que, Senhor, venham bolsas de estudo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos e filhas. Pai, que tudo aquilo que nós precisamos, pela fé já te agradecemos em Cristo Jesus, porque eu sei e creio que o Senhor já liberou para nós. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vão na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Aleluia.